Então, eu acredito, né, que é fundamental essa apresentação, porque o Emanuel aí é um ex-acadêmico da UBRA, engenheiro ambiental e sanitarista, que se formou em 2019, é uma excelente pessoa, um excelente profissional, né, pelo período que eu pude conviver com ele, dentro da disciplina, ou melhor, dentro da orientação de TCC, nós não acabamos, eu acabei não tendo o Emanuel como aluno, né, não tive esse prazer de ser aluno, professor dele, como estou sendo aí de alguns que fazem parte aí do nosso público aí que está assistindo, mas foi bem legal, porque a gente pôde desenvolver um trabalho bem bacana, o Emanuel aceitou o desafio. Num primeiro momento, a ideia era que tu trabalhasse com um software comprado, né, Emanuel? Sim, sim. E daí, cara, eu acho que a gente não vai ter esse recurso. E o que tu vai fazer? Bah, professor, deixa que eu vou me virar. Daí a gente tentou de um lado, tentou do outro. O Emanuel buscou a alternativa, que eu acho que é o principal, né? E achou uma alternativa em português ainda, né? Isso ajudou, acho que bastante, né, Emanuel? Sim. E sim, embora o Emanuel ele é poliglota, né? Fala várias línguas, é ou não, Emanuel? Não, nem tanto. Nem tanto. Mas aí vocês, de onde tu fala, vocês falam francês, né? Ou é português? Não, português. Não, a língua oficial aqui é o português também, que nem o Brasil. Tá. Mas a gente tem uma série de línguas nacionais, né? Acredito que são 9 línguas nacionais que vão variando conforme a região do país, né? No Brasil varia o sotaque, aqui variam as línguas. É mais ou menos isso. Mas não chega, a gente não fala francês, não. Não, então tá. Mas então, esse é o Emanuel aí, agradecer mais uma vez. Lá de onde o Emanuel fala, agora é 1h30 da tarde, né, Emanuel? Isso. Ele já almoçou, nós recém tomamos café. Ainda não. Não almoçou, rapaz. Tá louco, Não cara. almocei ainda. Que legal, que legal. Mas então, assim, só agradecer mais uma vez essa parceria, tá? Essa excelente pessoa aí que tu sempre compartilhou o convívio conosco, e deixo contigo aí a continuidade do trabalho. Daí, no final, vai sobrar um espaço para perguntas, e daí, se tu puder estar nos ajudando aí na solução dessas dúvidas que com certeza vão surgir, te agradeço muito, tá, meu amigo? Uma boa apresentação. Beleza, prof. Tá, em torno de 40 minutos, tá? Tá, vou tentar. Mas, se for menos, então, a gente bom dia, agradece. Pessoal. Tá bem. Bom dia a todos. Eu sou o Emanuel. Boa tarde para quem me ouve da Angola, meu compatriota. Eu sou o Emanuel de Jesus, ex-acadêmico da UBRA, formado em Engenharia Ambiental e Sanitária. Me formei em agosto do ano passado, né, agosto de 2019. E antes de começar, eu quero agradecer primeiro, né, ao professor Maurício pelo convite e pela confiança, mais uma vez, de me trazer para aqui, para apresentar o meu trabalho para uma turma universitária, né? Então, muito obrigado, professor, e obrigado também pelas palavras, né? Fiquei muito lisonjeado. E então, vamos dar início. Mas antes, eu gostaria de saber se todo mundo consegue ver a apresentação e me ouvir bem. Sim. Sim, positivo. Sim, conseguimos ouvir. Então, sem mais demoras, vamos então começar a apresentação do meu trabalho de conclusão do curso. Teve como tema simulação da dispersão atmosférica de poluentes emitidos pela refinaria de Luanda, aqui em Angola. E eu fui então orientado numa fase inicial pelo professor Albert e depois então pelo professor Maurício Schmidt. Aqui então o sumário da apresentação, que vai ser composto então por uma introdução, e depois vou falar um bocadinho sobre o refino de petróleo e as emissões atmosféricas que são decorrentes desse processo de refinação de petróleo.
Depois vou falar um bocadinho sobre a dispersão dos poluentes atmosféricos, falar também sobre legislações e padrões de qualidade, caracterização da área de estudo, que no caso é a refinaria de Luanda, falar então da metodologia, que são os caminhos que foram trilhados para a execução deste trabalho, e depois vou apresentar parte dos resultados, não vai ser possível apresentar tudo, porque o tempo é curto, e depois então as conclusões, que terá também um espaço para perguntas, né? Porque possivelmente o pessoal não vai entender tudo o que eu digo, por causa do meu sotaque e tudo mais, então isso vai ser resolvido com as perguntas que vocês vão fazer, do que não entenderem. Para começar, então, eu vou responder a uma pergunta que eu sei que se calhar alguém vai fazer, que é aonde fica Angola, né? Então eu trago um videozinho que mostra aonde é Angola, aonde é Luanda e aonde está localizada então a refinaria de Luanda, que é objeto de estudo deste trabalho, ou do meu trabalho, que foi o trabalho de conclusão do curso. Partindo então para a introdução, a refinaria de Luanda, quando foi construída lá em 1958, se situava a cerca de 14 quilômetros do centro da cidade. E na altura em que foi construída não havia residentes no entorno da refinaria, não existia casas no entorno da refinaria. Mas com o passar dos anos foi se instalando um bairro de nome Petrangol, que hoje residem milhares de famílias. No entanto, no período dos levantamentos dos dados para a execução do trabalho, pude verificar que não existia grande preocupação, nem por parte da refinaria, nem por parte do governo, em avaliar os danos ou possíveis danos a que estes moradores estavam sujeitos no entorno da refinaria. Deste modo, então, se fez necessária a realização deste estudo para avaliar o grau de exposição destes moradores no que toca aos poluentes atmosféricos. Deste modo, o trabalho teve então como objetivo geral analisar a pluma de dispersão dos óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio emitidos pela referida refinaria. Já os objetivos específicos são então de modelar a dispersão dos poluentes objeto de estudo, óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio, quantificar as concentrações destes poluentes nas zonas periféricas da refinaria, a uma distância de 500, 1.500 e até 2.000 metros da fonte de emissão, identificar as áreas com maior concentração dos poluentes próximo ao solo, comparar os resultados obtidos pela modelagem com padrões de qualidade do ar, foram utilizados então os padrões da EPA, que é a Agência Norte-Americana de Proteção Ambiental, e também os padrões do CONAMA 491 de 2018, que revogou o CONAMA 03 de 1990, que é a legislação brasileira. Eu não usei a legislação angolana, mais para frente vão entender o porquê. E o último objetivo específico foi então de avaliar se os poluentes emitidos pela refinaria chegam a ter receptores críticos com concentrações elevadas. Foram considerados então receptores críticos escola primária, né, onde tem crianças, e hospitais, porque a Organização Mundial da Saúde considera que crianças e pessoas com saúde debilitada são as pessoas que são mais afetadas pelos poluentes atmosféricos. Pois bem, partindo então agora para falar sobre refino de petróleo e as emissões atmosféricas, começando então pelo refino de petróleo, que não podemos falar de refino de petróleo sem entender então o que é propriamente dito o petróleo. Pois bem, o petróleo nada mais é do que um líquido oleoso que possui densidade menor do que a água, que se forma ao longo de milhões de anos pela decomposição de matéria orgânica. E o petróleo, da forma que é extraído da natureza, de pouco ou nada serve, tem poucas aplicações. Precisa então passar por uma série de processos que são os chamados de processo de refino, que são então um conjunto de beneficiamentos que são realizados sobre o petróleo bruto, com o objetivo de extrair deste produto outros produtos com maior valor agregado para aplicações e para comércio. Ou seja, o refino de petróleo consiste na transformação do petróleo bruto em combustíveis e óleos lubrificantes para motores de veículos e outras utilidades, e também para produtos que servem de matéria-prima para a indústria petroquímica. Pois bem, o refino de petróleo é constituído por uma série de processos que são divididos em 4 tipos, que são eles, então, o processo de separação,
que tem então o processo de separação por destilação atmosférica e por destilação a vácuo. Tem os processos de conversão, que já são reações químicas, que têm a finalidade de transformar as características moleculares dos produtos. E tem também os processos de tratamento, que são também reações químicas, mas estes servem para melhorar a qualidade dos produtos. Já os processos auxiliares, como o próprio nome diz, são processos que auxiliam os outros 3 processos. Mas nem todas as refinarias têm estes 4 processos. Algumas refinarias têm só o processo de separação, juntamente com alguns processos auxiliares. Este tipo de refinarias são chamadas refinarias do tipo hydroscreaming. Existem refinarias que têm o processo de separação, juntamente com processos de conversão, mais os auxiliares. A estes são chamados de refinaria do tipo cracking. E tem, então, as refinarias que possuem todos esses processos. São, então, as refinarias de conversão profunda, que são as refinarias maiores e que também possuem maior potencial poluidor. No caso da refinaria de Luanda, é uma refinaria do tipo hydroscreaming, que tem apenas processos de separação e processos auxiliares. E o processo de separação que é utilizado na refinaria de Luanda é o processo de destilação atmosférica, cujo o fluxograma nós vamos ver a seguir, né? O fluxograma do processo de destilação atmosférica da refinaria de Luanda. Pois bem, na refinaria de Luanda, o petróleo bruto, quando chega à refinaria, passa primeiro por uma torre pré-flash, que é uma torre que faz o pré-aquecimento do petróleo. Depois, então, o petróleo é bombeado, passa por uma rede de trocadores de calor e depois vai para um forno onde ele é aquecido a cerca de 400 graus Celsius. Né? Precisa-se de muita energia para elevar o petróleo a esta temperatura. Após o petróleo, então, ser aquecido, ele passa para a torre de destilação, à pressão atmosférica. Dali saem, então, os diversos subprodutos ou derivados do petróleo. Este fluxograma é um pouquinho mais complexo, então eu trago uma imagem um pouco mais simples para facilitar o entendimento. Né? O petróleo bruto entra no forno, depois de passar por pré-flash e tudo mais, entra num forno onde é aquecido a 400 graus Celsius para depois ir então para a torre de destilação. Pois bem, para o petróleo ser aquecido a esta temperatura, precisa de muita energia. Então, é feita a queima de combustíveis para elevar o petróleo a esta temperatura superior a 400 graus Celsius. E é então nesta queima de combustível onde são gerados as maiores correntes de poluentes atmosféricos emitidos por este tipo de indústria. E quais são, então, os principais poluentes emitidos pela refinaria de petróleo? Pois bem, é o que vamos ver agora. As maiores correntes emitidas pelas refinarias de petróleo são constituídas maioritariamente por amônia, dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio, compostos orgânicos voláteis, materiais particulados e outros gases com menores concentrações. No caso da refinaria de Luanda, que é a refinaria objeto de estudo, nós nos focamos apenas nos óxidos de enxofre e os óxidos de nitrogênio. Pois bem, estes compostos, quando são emitidos para a atmosfera, eles causam alguns efeitos à saúde humana, ao meio ambiente, aos materiais e também à economia. Pois é, também à economia. Começando então pelos efeitos à saúde humana, né? Estes poluentes, então, quando são inalados, né, por um ser humano, podem causar, então, doenças agudas, doenças crônicas, causam encurtamento da expectativa de vida, causam danos ao crescimento das crianças e alteram também funções fisiológicas. Né? Nós, ao inalarmos os poluentes, eles atingem não só as nossas vias respiratórias, chegam aos nossos pulmões, e dos nossos pulmões, eles entram até no nosso sistema circulatório, podendo afetar o nosso coração e causar problemas cardíacos. Estima-se, então, que um ser humano adulto, para sua sobrevivência com saúde plena, precisa respirar cerca de 15 kg de ar, precisa de 1,5 kg de alimento e cerca de 2 litros de água. Então, podemos ver que a quantidade de ar é muito superior à quantidade de alimentos requeridos num único dia para a sobrevivência de um ser humano adulto. E nós podemos fazer uma outra analogia, né, que é que nós podemos passar
um bom tempo sem nos alimentar, algumas horas sem nos alimentar, ou talvez alguns dias, isso não nos tira a vida. Mas alguns minutos sem respirar já pode ser fatal. A pessoa perde consciência em alguns minutos e pouco tempo depois a pessoa morre por falta de ar. Então o ar é muito importante para a nossa sobrevivência. E o ser humano, como um ser inteligente que é, faz questão de poluir o ar que ele próprio precisa para a sua própria sobrevivência, não é? Então vamos avançar. Eu trago aqui um infográfico da Organização Mundial da Saúde, em que eles chamam os poluentes atmosféricos de assassino invisível. Eles dizem ainda que a poluição atmosférica nem sempre é visível, mas ainda assim pode ser fatal. E trago aqui, então, uma relação de porcentagem das mortes que são decorrentes da inalação de poluentes atmosféricos. Cerca de 29% das mortes decorrentes por câncer de pulmão são provocadas pela inalação de poluentes atmosféricos. Cerca de 24% das mortes decorrentes de AVC são causadas pela inalação de poluentes atmosféricos. 25% das mortes decorrentes de ataque cardíaco também são causadas pela inalação de poluentes atmosféricos, bem como 43% das mortes decorrentes de doenças respiratórias. Não é pouca coisa. E a Organização Mundial da Saúde estima, então, que cerca de 3 milhões de pessoas morrem todos os anos de doenças que são provocadas pela inalação de poluentes atmosféricos. Fazendo, então, uma comparação paralela aqui com a pandemia que assola o mundo inteiro, que é a Covid-19, ela já causou a morte de cerca de 1.144.319 pessoas. Não é pouca coisa. Não que não devemos nos preocupar tanto com a Covid, porque tem algo que mata mais, mas é importante prestar atenção também na prevenção, né, para não aumentar esses números. Só que, por outro lado, as mortes decorrentes por poluição atmosférica não têm a mesma divulgação, as pessoas não falam sobre isso, ninguém se preocupa. Alguém morre de AVC e ninguém procura saber o porquê exatamente que aquele AVC foi causado, né? Morreu por AVC e ponto final. Mas essa morte poderia ser evitada, provavelmente, se nós não emitíssemos tantos poluentes atmosféricos. Seguimos, então, para os efeitos ao meio ambiente. Um dos primeiros efeitos ao meio ambiente que pode ser sentido é logo o mau odor. Só que nem todos os poluentes atmosféricos possuem odor, como, por exemplo, o monóxido de carbono não tem cheiro. Só não percebe que está a inalar monóxido de carbono, só que é extremamente tóxico. Em questão de poucos minutos, uma certa concentração de monóxido de carbono pode levar à morte da pessoa. Outro efeito é a redução da visibilidade, né, através da fumaça. Onde tem muita fumaça, geralmente a visibilidade é muito reduzida, é uma questão de poucos metros. Outro efeito é a alteração da radiação solar, que afeta principalmente a vegetação, né, que precisa fazer então a fotossíntese para sobreviver. Os poluentes atmosféricos também contribuem para as chuvas ácidas, principalmente os óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio. E contribuem também para o aquecimento global e as mudanças climáticas. Os efeitos também são sentidos nos materiais, né, através da alteração da aparência, redução da resistência, descoloração, a perda de metal e a formação de manchas. Estes efeitos são então causados ou intensificados pelos poluentes atmosféricos através de fenômenos como corrosão, abrasão, ataques químicos, deposição e também a remoção. Já os efeitos à economia podem ser sentidos de forma direta ou indireta através da subcarga no sistema de saúde, os gastos com controle e prevenção de algumas doenças e também no monitoramento dos próprios poluentes atmosféricos. Fazendo aqui uma outra analogia paralela com a Covid-19, podemos ver que o mundo, que já estava em crise, né, em termos econômicos, já não andava bem das pernas, e a coisa só piorou por conta da pandemia, que trouxe uma subcarga nunca antes vista no sistema de saúde. Os governos tiveram que se virar para tentar controlar e prevenir, de alguma forma, a expansão do vírus, que não deu muito certo, e também se gastou muito com o monitoramento. Com os poluentes atmosféricos não é diferente, afeta da mesma forma, com as pessoas que vão com uma gripe, alguma tosse, alguma doença respiratória e vão para os hospitais, e é sempre um gasto a mais, né? Tanto para a pessoa que está doente, quanto para o governo, que vai gastar mais para tentar controlar a expansão das doenças.
Abordando agora um pouquinho sobre a dispersão dos poluentes na atmosfera, existem alguns fatores que influenciam os poluentes a se dispersarem ou a serem transportados ou a se diluírem na atmosfera. São 4 fatores os principais em que se destaca as condições meteorológicas ou a meteorologia atmosférica. Citando então os 4 fatores, são eles então a fonte de emissão, que tem a ver com as características da fonte, né? A altura da fonte, que é a chaminé, a velocidade com que o gás é lançado, a temperatura do gás, entre outras características. O tipo de poluente, né? As características químicas do poluente, né? Consoante a sua reatividade, a capacidade de troca de calor de massa no ambiente, as condições meteorológicas que têm a ver com a turbulência atmosférica, a estabilidade atmosférica, a velocidade e direção dos ventos, e também a insolação e a nebulosidade, que também influenciam bastante na dispersão dos poluentes. Outro fator que influencia tem a ver com a topografia, né? As barreiras naturais, que são as montanhas e tudo mais. As ilhas de calor, o que são então ilhas de calor? Ilhas de calor, por exemplo, edificações que têm maior capacidade que outras de absorver e irradiar o calor que absorveram, são chamadas então ilhas de calor. Tem também as brisas oceânicas e brisas continentais, que também vão influenciar na dispersão de poluentes que são emitidos ali próximo do mar, né, à beira-mar, na zona costeira. Bom, para entendermos exatamente como as condições atmosféricas influenciam na dispersão dos poluentes, nós precisamos saber ou entender como funciona a atmosfera como um todo. Pois bem, a atmosfera, numa analogia assim meio que superficial, nós podemos dizer que a atmosfera funciona mais ou menos como um motor que está constantemente a fazer compressão de massas de ar, né? E a fonte de energia para o funcionamento da atmosfera nada mais é do que o Sol. À medida em que os raios solares vão adentrando as diferentes camadas da Terra, essas diferentes camadas vão sendo aquecidas. Só que nem todas as camadas vão ser aquecidas de igual forma. Algumas camadas vão ser mais aquecidas do que outras. E esta diferença de temperatura entre as diferentes camadas de ar é que vai então ocasionar o movimento dessas massas de ar, né? Aqui vemos então os chamados ciclos de Hadley, né? Que são movimentos de massas de ar. Essas massas de ar então é que vão influenciar a formação dos ventos. E os ventos, por sua vez, é que vão definir a direção e a velocidade com que os poluentes vão se diluir no ar atmosférico. Outro fator atmosférico que influencia na dispersão dos poluentes tem a ver com a turbulência atmosférica. O que é que vem então a ser a turbulência atmosférica? A turbulência atmosférica nada mais é do que a ocorrência de mudanças ou oscilações aleatórias na velocidade e na direção dos ventos. Os ventos mudam de velocidade e direção de forma aleatória. E isso pode ser ocasionado por 2 fenômenos, que são fenômenos mecânicos, né, que vai se chamar então turbulência mecânica, que é quando um vento influencia na movimentação da outra massa de ar, e pode ser causado então por diferença de temperatura, que no caso é chamado de turbulência térmica. Outro fator que vai influenciar também na dispersão dos poluentes tem a ver com a estabilidade atmosférica, que é a tendência das condições atmosféricas resistirem ou intensificarem a movimentação vertical de massas de ar. Então, quanto à estabilidade atmosférica, as condições meteorológicas podem ser classificadas como estáveis, neutras ou instáveis. As condições estáveis são as condições, então, que não permitem a movimentação vertical de massas de ar. Existe uma barreira que não vai permitir que uma massa de ar inferior se movimente verticalmente para cima, ou que tenha movimentos ascendentes. Já as condições instáveis, essas intensificam os movimentos verticais das massas de ar. Já as condições neutras, elas nem intensificam, nem resistem a essas movimentações. As condições instáveis são as que favorecem melhor a dispersão dos poluentes. Já a estável, essa faz com que o poluente fique confinado numa altura próxima à camada terrestre, próxima ao solo, o que não é muito bom para a dispersão dos poluentes. Então, como é que nós vamos saber para onde vão os poluentes e em que concentração eles chegam aos receptores?
Pois bem, existem 3 modelos ou 3 métodos para se chegar à conclusão de para onde foram os poluentes e em que concentração eles chegaram. O primeiro método ou modelo é o modelo empírico, que se baseia em análises estatísticas, né? São colocadas estações de monitoramento em alguns pontos estratégicos, espalhados por alguma cidade, que se deseja saber, então, a qualidade do ar. E depois vai-se fazer um trabalho, em termos estatísticos, para chegar à conclusão de qual é a predominância de dispersão daquele poluente, para onde é que ele vai, em que concentração ele chega. E existem também os modelos numéricos, que são baseados em cálculos. E existem também os modelos semi-empíricos. Estes são uma mistura dos modelos empíricos e dos modelos numéricos, ou seja, se faz então análise por meio de cálculo e também análise por meio estatístico, através das medições locais. No trabalho então que foi realizado, né, no meu trabalho de conclusão do curso, foi usado o modelo numérico, né? E existem 4 modelos numéricos. Aliás, existem mais modelos numéricos. Os principais são 4, que são o modelo de pluma gaussiana, o modelo lagrangiano, o modelo LES e o modelo euleriano. Para a execução deste trabalho foi utilizado então o modelo de pluma gaussiana, que é o modelo mais utilizado e mais simples também de ser utilizado, que consiste então numa equação que vai descrever o movimento, né, de dispersão dos poluentes, e ele considera que o poluente vai se dispersar em 3 dimensões, que são o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. E ela considera então que as condições devem ser estacionárias, tanto as condições de emissão quanto as condições meteorológicas, ou seja, não vai ter alteração ao longo da dispersão do poluente. E aqui, então, podemos ver a equação do modelo gaussiano, que é uma equação simples, né? Nada complicada, como quem diz, em que os dados de entrada são, então, a vazão mássica de emissão, tem também a velocidade média dos ventos, os coeficientes de dispersão em Y, em Z, que são a variação, né, da abertura da pluma. E tem também o Y aqui representa o ponto no eixo Y que nós queremos calcular, se é no centro da pluma, se é mais para a esquerda, mais para a direita. O Z representa a altura, né? Se no eixo Z, se queremos um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo ou no centro da pluma. E o H maiúsculo aqui representa a altura efetiva da pluma, que é o somatório entre a altura geométrica da chaminé e a altura de elevação da pluma, depois de ter saído da chaminé. Então, soma-se esses 2 valores e vamos ter, então, a altura efetiva de lançamento. Colocando esses valores na equação, é só calcular e vamos, então, obter a concentração do poluente na distância que nós queremos calcular. E existem também alguns softwares que facilitam a vida, né, para este cálculo. Em vez de termos o trabalho braçal para calcular as concentrações, plotamos tudo num software, e o software nos dá todo o perfil de dispersão do poluente que nos interessa. No caso, eu trago aqui 3 softwares, que são os softwares mais utilizados, que são o AirMoodView, o WISC-ST3 e o CalPath. Só que esses softwares não são gratuitos, são pagos e não são nada baratos. Por esta razão, como o professor Maurício frisou no início, eu não consegui utilizar nenhum destes softwares e tive que me virar no bom e velho Excel. Avançando então para as legislações e padrões de qualidade do ar, falando um pouquinho dos padrões de qualidade do ar em Angola que não existem. Nós aqui não possuímos uma base legal que estabelece padrões de qualidade do ar, mas a legislação prevê, então, no número 2 do 19º artigo da Lei Bases do Ambiente, que é a Lei número 5/98, que estabelece que o governo deve publicar e fazer cumprir a legislação para controle e gestão de poluentes gasosos. No número 3 do mesmo artigo da mesma lei, é estabelecido então que o governo deve estabelecer os padrões de qualidade ambiental, tanto na área urbana como não urbana, relativas à poluição decorrente de queima de combustíveis.
Nenhum nem outro foi cumprido, não existe nem legislação para controle dos poluentes, muito menos um padrão de qualidade, né, que estabelece o limites de emissão ou coisas do gênero. Não existe aqui em Angola. Porém, em maio deste ano, em maio de 2020, foi então publicado um decreto presidencial, que é o decreto número 138/20, que aprovou um Plano Nacional de Qualidade Ambiental, que tem como objetivos a garantia, entre outros objetivos, a garantia da qualidade do ar. O mesmo decreto estabelece, então, diretrizes para a criação de sistemas de diagnóstico, monitorização, fiscalização e controle da qualidade do ar, da água e dos solos. Com base, então, neste decreto presidencial, o 138/20, espera-se que até 2022 seja elaborado e implementado um diploma legal que estabeleça os padrões de qualidade do ar aqui em Angola. Enquanto isso, estamos ao Deus dará, que até onde a sorte nos leva, né? E trago aqui, então, um panorama mundial daquilo que são as leis de qualidade do ar, à medida que foram surgindo. Na Inglaterra surgiu o Clean Air Act, que é a Lei do Ar Limpo, que surgiu em 1956. Nos Estados Unidos, a lei com o mesmo nome surgiu em 1970. No Canadá, surgiu em 1999. No Brasil, teve o CONAMA 03 de 1990, que foi revogado pelo CONAMA 491 de 2018. E em Angola surgiu um decreto presidencial, que é o 138/20, que deu apenas as diretrizes para a criação daquilo que serão os padrões de qualidade aqui no nosso país. Por enquanto, não temos nada, a não ser este decreto. E trago então aqui os padrões de qualidade segundo a Organização Mundial da Saúde, né, que eles criaram então o índice de qualidade do ar, que pode ser classificado segundo a Organização Mundial da Saúde em boa, regular, inadequada, má, péssima ou crítica. Então vamos olhar o poluente que nós tivemos a analisar, no caso deste trabalho são os óxidos de enxofre e os óxidos de nitrogênio. Com base nos resultados, vamos saber se a qualidade do ar daquela região é boa, regular, inadequada ou uma outra classificação, com base nesta tabela da Organização Mundial da Saúde. Aqui trago então também os padrões da EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, que eles também estabeleceram os limites, né, para os diversos poluentes. Esta tabela que foi utilizada também como base comparativa para sabermos se os resultados obtidos pela modelagem deste trabalho são boas ou más, né? Foi com base também nos padrões da EPA, e utilizou-se também os padrões do CONAMA 491 de 2018, que é a legislação brasileira. E aqui estão, então, os padrões do CONAMA. Bom, dito isto, passemos então para a caracterização da área de estudo, que no caso é a refinaria de Luanda. Como eu disse no início, a refinaria de Luanda é uma refinaria do tipo hidroskimming, em que é feito apenas processos básicos de separação, em que se destaca a destilação atmosférica. As primeiras instalações foram inauguradas em maio de 1958, ocupa uma área de cerca de 170 hectares. Situa-se na província de Luanda, capital de Angola, no bairro de nome Petrangol. Já as características climáticas, a região é classificada como sendo de clima semiárido e subúmido seco. Caracteriza-se então por duas estações anuais, sendo uma seca e fresca, que vai de julho a setembro, e outra é quente e chuvosa, que vai de outubro a maio. A temperatura média anual varia entre os 25 e os 27 graus Celsius, não é tanto como o Rio Grande do Sul, que nem vou comentar, que eu sofri bastante ali, com frio. E a precipitação varia entre os 250 e os 500 milímetros ao ano. A predominância dos ventos, então, são os ventos nordeste e sudoeste. Passemos, então, para a metodologia, que são os caminhos que foram trilhados para a execução do trabalho. Daqui a pouco eu vou mostrar a planilha Excel, para vocês terem uma noção do que foi feito. Começando, então, pelos dados que
foram necessários, então, para a execução do trabalho são os dados meteorológicos e os dados da fonte de emissão. Os dados meteorológicos eu solicitei num órgão de direito aqui em Angola, que é o INAMET, e os dados da fonte eu fui ter lá mesmo na refinaria de Luanda, solicitei os dados de emissão dos óxidos de enxofre e os óxidos de nitrogênio, e plotei, então, na planilha que eu mesmo executei para a execução do trabalho. Aqui são, então, os dados da fonte de emissão, que foram plotados na planilha. E aqui são os dados meteorológicos, são as temperaturas, média, máxima e mínima, e também os dados dos ventos de 5 anos, no período de 2014 até 2018. Depois de plotar, então, os dados na planilha, pude, então, passar para a simulação, que foi feita em 6 etapas. A primeira foi a definição das coordenadas, em que eu quis calcular a concentração, né? Eu decidi calcular no centro da pluma, por isso, então, os eixos Y e Z foram taxados como 0. Já os eixos X, que é a distância horizontal para a frente, foram calculadas, então, para 500 metros, para 1.500 e para 2.000 metros. Depois disso, então, foi determinada a classe de estabilidade atmosférica, né, que foi consoante a velocidade, que é classificada consoante a velocidade dos ventos, segundo esta tabela que aparece ali na apresentação. Depois foi feito, então, o cálculo da velocidade no topo da chaminé, o cálculo da velocidade exatamente no ponto em que o poluente é lançado para a atmosfera, que é calculada através dessa equaçãozinha. Depois, então, foi calculada a altura efetiva, que eu já comentei, né, que é o somatório da altura da chaminé mais a altura de elevação da pluma. E depois, então, foi calculado os coeficientes de dispersão em Y e em Z, segundo a categoria, né, a classe de estabilidade atmosférica, que vai determinar qual é a equação que vai ser usada. Se for classe A ou B, vai ser uma equação. Se for classe D, vai ser outra. Então, isso vai se calculando. A planilha fez isso de forma automática. E depois, então, de ter tudo isso calculado, passou-se para o cálculo da concentração propriamente dita, que é através desta equaçãozinha. E o cálculo da concentração máxima próxima ao solo é esta equação menorzinha que aparece aqui. Feito estes cálculos, foram então apresentados os resultados na forma de mapas e gráficos, que vou passar a apresentar logo a seguir. Passemos então para os resultados. Após os cálculos, então, na planilha, né, onde foram introduzidos, aqui esse é um valor da vazão mássica de emissão na fonte. Foi então possível obter estes resultados, que este é o ano com o melhor cenário, que apresentou as concentrações mais baixas, que foi o ano de 2014, onde podemos ver que na direção norte, né, a norte da refinaria, não houve dispersão nenhuma ao longo do ano todo, né, que a concentração em microgramas por metro cúbico foi 0, não houve dispersão nessa direção. Já a nordeste, houve dispersão, inclusive no mês de fevereiro, tivemos uma concentração muito elevada. Podemos comparar aqui com o padrão do CONAMA e também da EPA. A EPA, que até é um pouquinho mais permissiva, que tem um limite de 80 microgramas por metro cúbico. Dá para ver que em fevereiro de 2014, olha, foi muito superior ao limite da EPA, que é um pouco mais permissivo. Mas, no geral, a média anual foi até baixa, né, na média como um todo. E pelos gráficos aqui podemos ver quais foram os meses mais afetados, né, que foi o mês de abril, o mês mais afetado, que teve a concentração mais elevada, superior ao limite do CONAMA, que está aqui representado por esta linha verde, e o mês com a menor concentração foi o mês de novembro. Já em termos de direções, a direção mais afetada foi a direção sul, né, que recebeu maior concentração dos poluentes. No caso, estamos a falar dos óxidos de enxofre. A direção sul foi a direção mais afetada no ano de 2014. Houve também resultados para outros anos, que eu não vou apresentar aqui, porque seria muita coisa, iria me alongar demais. Então, vamos ficar apenas pelo ano de 2014. E aqui temos um gráfico que representa bem o perfil de dispersão da pluma, né? Podemos ver quais são as direções que foram afetadas no ano de 2014.
dá para ver claramente, como eu já havia colocado, que a direção norte não foi afetada, já a direção nordeste, noroeste, sul, foram as direções mais afetadas pela dispersão da pluma de óxidos de enxofre. Passando então para aquilo que foram as conclusões do trabalho, a pluma se dispersa preferencialmente para as direções sul, sudoeste, oeste e noroeste. Já os pontos a 500 metros da fonte, nesta direção, apresentam concentrações superiores aos limites legislados para os dois poluentes, no caso para a legislação CONAMA e também da EPA. Os pontos críticos com maior concentração próximo ao solo ocorreram em sua maioria dentro das instalações da própria refinaria, ou seja, a maior concentração próxima ao solo ocorreu dentro da própria refinaria, ou seja, os funcionários da refinaria são os que estão mais expostos aos poluentes que eles próprios emitem. Bom, dito isto, fica então aqui uma frase da Organização Mundial da Saúde, que diz então que a poluição atmosférica nem sempre é visível, mas ainda assim pode ser fatal. Com isso, então, termina a minha apresentação e muito obrigado pela participação de todos e pela atenção. Mas antes, então, de passar a palavra para o professor, eu queria mostrar aqui a planilha, explicar mais ou menos como é que funciona. Não sei se conseguem ver a planilha. Perfeito, Emanuel. Sim, perfeito. dá para ver. Perfeito. Então, aqui nesta parte da planilha, que é os dados da fonte, são onde são plotados os dados da fonte de emissão, como a altura da chaminé, que no caso da refinaria de Luanda, a chaminé tem uma altura de 47 metros, a velocidade de saída dos gases na chaminé, que foi de 6,48 metros por segundo, a vazão máxima, né, que não é muito importante aqui neste caso, tem também a temperatura do gás na saída, que aqui está em Kelvin, tem que ser colocada em Kelvin para que a unidade no final seja microgramas por metro cúbico. Aqui a vazão máxima de lançamento, que no caso dos óxidos de enxofre são de 10 gramas por segundo, e o diâmetro da fonte, que é 1,5 metros. Após então serem plotados os dados da fonte, passamos para os dados meteorológicos. Vamos colocar então a temperatura, que pode ser plotada aqui em graus Celsius ou em Kelvin. A planilha vai converter automaticamente. Né? No caso, foi colocado a temperatura média, a temperatura mínima e a temperatura máxima. Calculei a concentração para as 3 variações de temperatura. E também foram plotados os dados das direções dos ventos. Geralmente, quando vamos consultar a direção dos ventos, por exemplo, vai nos dar um vento sul. O vento é chamado de vento sul, mas ele está a dizer de onde vem o vento. O vento vem de sul, mas vai para onde? Vai para norte. E na planilha, no caso, nós vamos plotar da seguinte forma. Quando um vento vem, nos dá a informação que o vento é sul, nós vamos colocar a direção para onde ele vai. Se o vento vem de sul, ele vai para norte. Então, nós vamos colocar na planilha como sendo um vento que sopra para norte. Vamos colocar justamente aqui. No caso do estudo que foi realizado neste trabalho, para a direção, o vento sul, né, no mês de janeiro de 2014, foi 0, não soprou vento nenhum na direção norte, né, que vem de sul para norte. É mais ou menos isso que o professor até já chegou a comentar comigo, que dá um pouco de confusão aí na hora de plotar, que o resultado sai errado, é justamente porque tem esse pequeno segredo, digamos assim. Se o vento é sul, nós vamos colocar em norte. Se o vento é norte, vamos colocar a sul, e assim sucessivamente. Então, quanto à planilha, acho que era isso que eu queria explicar mais ou menos, né? O resultado vai sair aqui nos gráficos, que sai em forma de tabela e também em forma de gráficos, que ele já vai plotar de forma automática, consoante os meses e o ano em que vai ser calculado. Então, passo a palavra para o professor Maurício. Grande, Emanuel. Muito bom, sempre muito boa as tuas apresentações, um visual bem bacana, tu consegue explorar bem o Excel, com cores, com infogramas, então, infográficos, melhor dizendo. Parabéns, bela apresentação. Obrigado, professor.
Bom, vou passar a palavra aí para o pessoal que está nos assistindo. Alguém ficou com alguma pergunta? Ana, Eu Luena, tenho um comentário, na verdade. Eu gostaria fala, de Juliana. te parabenizar, porque eu achei ótima a tua apresentação, foi muito legal. E Obrigado. tem talento para docência, a gente é bem didático, assim, para entender, e é mais visual, né? A gente aprende na aula e assim a gente consegue ver exemplos práticos. Então, eu gostaria de saber qual que foi, assim, a justificativa que tu colocou foi bem a questão dos ventos. Os mesmos ventos que tu estudou são os resultados que tu obteve para dispersão. Então, seria mais só condições meteorológicas ali que foi definido pela aqueles resultados. Sim, as condições meteorológicas. Primeiro, obrigado pelos elogios, né, pelo meu trabalho. As condições meteorológicas são o que mais influenciam na dispersão dos poluentes, né? Como eu coloquei na apresentação, são 4 fatores principais, dentre eles se destacam as condições meteorológicas. Por quê? Porque o vento vai definir a direção em que os poluentes irão se dispersar e a velocidade dos ventos vai definir a forma com que os poluentes vão se diluir no ar atmosférico. Quanto mais forte o vento, quanto maior a velocidade do vento, mais favorável é para a dispersão do poluente. Ele vai se dispersar mais rapidamente se o vento for mais forte. Já ventos fracos são desfavoráveis para a dispersão dos poluentes na atmosfera. Quanto menor a velocidade do vento, menor ou maior será a concentração do poluente no ar atmosférico. Não sei se deu para entender. Sim, muito obrigada. Acaba sendo muito parecido com a dispersão de poluente na água, né? A única diferença é o fluido que muda, né? Sim. Bom, deixa eu ver aqui. Alexandre, Delamar, Danja, Jéssica, Luena, Ana, algum questionamento? Temos aí Fabrício também, João. Vou falar então um pouco. Fala. Parabéns, Emanuel, novamente. O que eu queria falar é que até mesmo na faculdade a gente não tem muitas cadeiras que falem sobre emissões atmosféricas. Eu, particularmente, tive uma cadeira só com Albert, que também não dá para aprofundar muito, a gente não conseguiu ver nenhum estudo assim modelado que nem tu fez. E agora a gente está vendo com o professor Maurício. A minha pergunta é em relação ali à pluma, tá? Porque eu realmente não sei. Como é que faz essa medição aí de altura? Que nem ali tu tem que pegar ao longo da chaminé, né? Ela vai se dispersando. E como é que tu mediu essa altura? Bom, a altura da chaminé tu pega com a fonte, né? Tu vai, no caso, eu fui para a refinaria e perguntei qual é a altura da chaminé de lançamento do poluente. Já a altura de elevação da pluma, essa altura é calculada. Tem uma equaçãozinha ali do modelo gaussiano que é usada para fazer, então, o cálculo de elevação da pluma. Segundo a temperatura de lançamento, leva em conta também a temperatura ambiente e dali se faz um cálculo que vai se obter a que altura aquele poluente ou aquela pluma vai se elevar na atmosfera. Aquela equação ali do coeficiente de dispersão e tudo mais, né? Não, isso aí é outra coisa. Ai, É meu uma Deus. outra equação de... Tô É um perdida. pouquinho complicado, mas aquele é uma outra coisa. Eu posso tentar entendi. voltar aqui na apresentação para... Pode voltar sim, não tem problema, a gente está aí. Porque na minha cabeça, por exemplo, tá? Eu achei que poderia ser, não sei se estou certa, tá? Me corrijam. Mas se fosse em campo, tu poderia medir por talvez imagens ou não? Medir a altura da pluma? Não. A altura da pluma, por imagem, teria uma margem de erro muito maior. Mais vale calcular do que estimar por uma imagem. Tá. O cálculo teria um resultado mais preciso. Depois que o Emanuel... Bom, Emanuel, antes de tu apresentar aí, só para um pouquinho a tua apresentação para te chegar no ponto. Aí, tá, pode explicar aí. Explica aí Tá, que eu vou tentar... os modelos, tá? Uhum. Só vou tentar achar aqui onde está a equaçãozinha lá do modelo gaussiano. Permite que eu mostre primeiro, depois tu mostra, pode ser?
Tá, pode ser, tranquilo. Então, vamos estar compartilhando a resposta aqui com a Ana. Ana, assim, ó, lembra na aula passada que nós vimos os modelos aqui, ó. Então, ó, que, obviamente, leva em consideração a temperatura e a velocidade, né, com que o poluente sai da chaminé e, obviamente, a velocidade dos, né, que nem aqui, ó. Conforme as características de temperatura, ó, tu vai tendo diferentes formatos. E para cada um desses formatos de, digamos assim, de pluma, tu vais ter uma equação que rege. E em cima disso, que é o que o Emanuel vai trazer, porque tu vai ter que, mais ou menos, obviamente, tu vai visualizar qual é o perfil de fumaça que tu tem dentro dessas linhas pré-estabelecidas, e em cima dessas definições, certo? De altitude, temperatura, tu vais, então, buscar essa correlação matemática, que é o que o Emanuel vai mostrar para nós agora, através da apresentação dele, que é o cálculo que propriamente ele fez, né? Tudo contigo aí, Emanuel. Tá, eu vou partilhar aqui, só um pouquinho. Estão vendo aí? Vai começar a aparecer. Sim. Aí. Apareceu? Sim, apareceu. Sim. Pois então, para calcular a elevação da pluma, temos que seguir esta pequena tabela aqui. Primeiro temos que calcular este fator, que vai definir o caminho que nós vamos seguir, né? Esse fator é simples, é a gravidade, a velocidade de saída dos gases, o diâmetro e a diferença de temperatura ambiente e a temperatura de saída dos gases. Se esse fator der um valor menor que 55, nós vamos partir para esta equaçãozinha aqui. Se não, vemos para essa outra. Calculando essa diferença de temperatura aqui, se ela der uma diferença maior que a diferença de temperatura de saída do gás e a temperatura ambiente, vamos calcular a elevação da pluma por esta equação. Se não, vamos calcular por essa outra. Isso é tipo como é que eu posso dizer? É um pequeno fluxograma que vamos seguir para saber qual destas 4 equações vamos usar para fazer então o cálculo da elevação da pluma. Tudo depende da temperatura ambiente e a temperatura de saída do gás. Só para dar um parecer, essa equação, essa tabela que o Emanuel está compartilhando aí conosco, foi aqui previamente o professor partilhou com vocês na semana passada, através do TCC que o Emanuel escreveu, correto, Emanuel? Certo. Então... Não sei se ficou claro agora. Ah, sim, agora sim, dá para entender. Perfeito, obrigada. Porque... Eu pensei que fosse mais difícil, mas olhando agora ficou mais fácil de entender. Porque é uma projeção, né? É um modelo. Não quer dizer, obviamente que vai apresentar erros, né? Bem como o Emanuel colocou durante a apresentação dele. Nós temos a questão do modelo empírico, que são as estações de qualidade do ar, e tu pode também criar esse modelo matemático baseado em equações, que ele vai te dar uma previsibilidade, e através dos dados meteorológicos tu consegue, né, estimar e confirmar com o modelo empírico se aquilo de fato está batendo. E daí, digamos assim, a correção desses fatores vai evoluindo a tal ponto que tu consiga cada vez mais diminuir o erro, né? Porque se vocês verem, quase todos os modelos matemáticos, tu vai estar inserindo um coeficiente de correção, né? Que é que, digamos assim, acho que esse foi o maior trabalho que tu teve, né, Manuel? Porque tu jogar todas as informações,
fazer essa análise com uma certa periodicidade, que nem ele tu avaliou 4 anos, não foi isso, Emanuel? 4 anos, né? 5 anos. 5 anos. 5 anos. E tu avaliou médias mensais, né? Sim. Então, 5 vezes 12, né, foi as médias mensais de velocidade, médias mensais de direção do vento, correto? Direção do vento, sim. Que daí é aquilo, se tu vai comparar com o modelo empírico, tu vai ter que abrir mais ainda essa tua amostra. Exatamente. Tu vai ter que fazer análises diárias, né? Sim. Horárias também que tem, né? Ou horárias, que no caso foi um dos problemas que tu teve, né, Manuel, para buscar essa informação. Sim, sim. É que a disponibilização dos dados meteorológicos aqui também não foi fácil, né? Que é... Ah, meu Deus, aqui é basicamente um segredo de Estado isso daí, né? Então, foi bem difícil de obter. Diferente daqui do Brasil, lembra que até a gente buscou essas informações, e aqui a gente tem até um site na MET que te dá essas informações quase que em tempo real, né? Lá, tu tem que fazer uma visita e pegar os livros, não foi isso, Emanuel? Sim, é que eu, como já sabia da dificuldade que eu teria, eu me antecipei em 2 anos da execução do trabalho, né? O TCC2 foi em 2019 e eu comecei em 2017 a fazer o trabalho. E eu solicitei logo os dados, eu vim para aqui passar as férias e fui logo para o INAMET e solicitei os dados. Daí eles me entregaram uns blocos assim desse tamanho e eu fui caçando os dados que eu precisava, né? Tudo à mão, assim, então foi bem complicado. Cara. Então, assim, mas o cara aprende, né, Manuel? Bastante. Bastante. Então, é a mesma coisa. O Emanuel, se ele tivesse usado um software, talvez tu não tivesse te aprofundado tanto na matemática quanto tu te aprofundou, né? Sim. Que eu tive que perceber bem como funcionam as equações todas para poder plotar no Excel, né? Automatizar toda a planilha para que ela funcionasse de uma forma mais simples. Não, e o mais fascinante, compartilha com eles aí a tua planilha Excel, porque quando a gente olha no teu TCC, aparece aquele gráfico, o radial, aquele onde mostra a dispersão das plumas, que tu olha, você faz isso automático, né? Só que tu criou uma arte para aquilo, né? Mostra aí como é que tu fez. Tá, eu vou compartilhar aqui a tela. Então, assim, e isso mostra também a questão que tu, como um autor, tu também tem que usar da criatividade, né? Então, a gente olha... Sim. Tu pensa que tem que o negócio é magnífico. Né? Mas olha a montagem que ele fez. Abre um aí para nós ver. Tá, são esses aqui, são os gráficos, né? Que eu plotei, eu tirei uma imagem do Google, né? E coloquei como fundo desses gráficos para sobrepor a imagem da fonte com o gráfico que eu criei no Excel, né? Que é um gráfico radial, por assim dizer, como se fosse uma roda de ventos. E eu plotei justamente por cima da fonte, né? Fonte de emissão dos gases. Não que sei se essa... Isso aí, no caso, esse aí é para quantos metros, esse gráfico que tu está mostrando? Esse é para 500. Para 500, e tu fez os outros também, né? Faz o mais distante aí. Eu tô te incomodando, o Emanuel tá morrendo de fome e a gente enchendo o saco. Esse aqui é um raio maior, esse é para 1,5 km, 1.500 metros. E de onde é que tu pegou as fotos, Emanuel? É do Google Maps. Isso aí, olha que... E tu olha isso aí, tu pensa assim, nossa, né? O cara cria um software, o cara não faz nada mais do que isso, né? Usar a criatividade, obviamente, né? Mecanizar para que as coisas aconteçam de uma forma automática, né? Então, só parabenizar esse artista. Outra coisa que tu usou também, que é um recurso do Excel, né? Que eu acho que é importante a gente falar, é essas diferenças de cores aqui na tabela, né, Emanuel? Sim.
que tu faz, tu pode, preenchimento automático de cor, né? Onde tu estabelece parâmetros. Fala um pouquinho aí. Exatamente. É que eu usei os parâmetros das legislações, né, do CONAMA e da EPA, para definir o que é uma concentração alta, o que é uma concentração média, o que é uma concentração baixa. E eu relacionei isso com as cores, né? À medida que vai dando os resultados, ele vai relacionando com as cores e vai plotando ali. E fica também já mais visual, né? Só batendo o olho na tabela já dá para perceber o que é alto, o que é baixo. Não precisa tanto olhar pelos valores, né? Então, mais uma vez aí, parabéns, né? Obrigado. Então, se virou com Excel, né? Sim. Como é que a gente vai ter essa tabela aí, professor? Opa, fala. Quem falou? Eu, Delamar. Como é que a gente vai ter acesso à tabela aí, Manuel? Hoje já tá lá, acesso cara. Tabelas? Viu? O Emanuel já me autorizou a compartilhar a tabela. E é o TDE que nós vamos fazer hoje lá, mas isso é só para quem cursa a disciplina, obviamente, né? Bom, então, um agradecimento especial aí. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida. Não? Então, assim, Emanuel, muito obrigado. Saúde. Eu agradeço, prof. Que Deus te abençoe aí o teu país. E sabe Obrigado. Que está conosco aí para o que tu precisar. Tá? Tenha um ótimo dia. E para os alunos da cadeira de modelagem ambiental, o que nós iremos fazer? Vamos fazer um intervalo de 15 minutinhos. A gente retorna, então, 10 para as 11. Não aqui, lá na nossa sala de aula. Tá bom? Tá bem. Obrigada, Emanuel. Parabéns. Obrigada. Alexandre, Delamar, valeu pela presença aí a todos. Muito obrigado. Parabéns, Emanuel. Tudo de bom aí, cara. Luena, muito obrigado pela presença. Tudo de bom, Emanuel. Depois a gente te manda o certificado, Emanuel. Tá. Parabéns pela apresentação. Muito obrigado. Sucesso aí, velho. Bom te ver. Valeu, Alexandre. Muito obrigado. Aparece nesse paizinho aqui de novo, quando puder. Tá, eu vou voltar assim que puder. Saudades. Quero ir lá naquela praia lá que falou lá. Tá, eu tô te esperando aqui. Valeu. Abração, velho. Valeu.